Hoje eu vim relatar para vocês um dos grandes erros que eu já cometi como paciente. A automedicação. Quem avisa, amigo é, então eu tô aqui para te avisar para que você não faça isso. E se estiver fazendo, pare. Eu sou a única pessoa que tem dermatite atópica na minha família, e em meio às minhas amizades e em todos os meios em que eu estou inserida, eu sou a única que sou uma atópica. Lá no meu passado, quando eu comecei a ter crises mais frequentes e com um tempo mais duradouro, tratar em casa já não era a opção, porque nessa época minha dermatite ela era leve e começou a ficar um pouco mais moderada, beirando a grave. Então eu ia muito pro pronto-socorro. E no pronto-socorro, sempre quando eu chegava lá, eu tomava medicação na veia e mais uma semana de tratamento em casa. Com isso, eu fui identificando um padrão do que ia acontecendo no hospital e como que era o tratamento em casa. Então, eu fui replicando esse tratamento em casa, fazendo aí a automedicação. Acabou que isso se tornou muito mais frequente do que deveria. Eu acabei perdendo a mão. E nessa época eu não fazia acompanhamento médico com nenhum dermatologista e nenhum alergista. Era tudo por conta própria. Eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo. Devido a isso, eu tive alguns efeitos colaterais. Eu comecei a engordar bastante. Eu tinha muita oscilação de humor. Comecei a ter insônia, muita insônia mesmo. Tava muito cansada, muito exausta, mas eu não conseguia dormir. Várias e várias noites assim. E a minha autoestima, ela foi colocada lá no chão, porque todos esses efeitos colaterais, eles foram um sobre o outro, um somando com o outro e foi virando assim uma bola de neve. Chegou um momento que eu percebi que a coisa estava descontrolada demais e que sozinha eu não ia conseguir dar conta. Então eu resolvi de novo voltar à saga de procurar um médico que eu pudesse me tratar e que pudesse me ajudar nisso. Acabei encontrando uma dermatologista, a doutora Flávia, que eu conseguia chamar ela de minha médica, minha dermato, e nós começamos juntas um processo novo de desintoxicação. Nessa época da automedicação, eu usava demais corticoide. E essa médica, ela propôs pra mim, olha, não é adequado a maneira que você está se tratando, né? Óbvio. A gente vai tirar aos poucos, fazer esse desmame do corticoide para que assim eu consiga introduzir uma outra medicação para que você consiga atingir o controle. E aí nessa época, o que me foi sugerido como tratamento foi o metrotexato. Mas antes de eu entrar nele, primeiro a gente foi fazendo essa desintoxicação da corticoide. E aí começou uma das piores fases da minha vida. Por quê? Cara, à medida que eu ia ficando sem o corticoide, a minha pele ia ficando muito, mas muito pior. Era como se ela pedisse pra que eu tomasse, pra que eu usasse corticoide de novo. Então assim, foi um período muito sofrido. A verdade é que eu tava ali vivendo um ciclo vicioso, achando que eu estava me tratando. Mas não, eu estava bem me enganando e mal eu sabia o quanto de mal pra frente eu ia ter. Nesse momento da desintoxicação eu percebi o quão errada lá atrás foi a minha decisão de auto-me medicar e o quão isso estava sendo pesado. Mas a doutora Flávia, ela já tinha colocado isso pra mim, me explicado que não seria fácil esse período e que ele ia requerer muito de mim. Muito da minha boa vontade, muita da minha disposição. E eu decidi, não, eu quero sair da corticoide porque pra mim não dá pra ficar dessa forma. Eu quero melhorar, eu quero controlar a dermatite atópica. Eu não quero viver tomando essas medicações que são super fortes e com melhoras de uma semana, 2 semanas e depois voltando a ficar ruim. Então eu de fato decidi e eu quis realmente me desintoxicar de todo o uso de medicação que era por minha própria conta. Falando do porquê que foi um período que eu mais sofri, a minha pele ela ficava muito, mas muito ruim mesmo. Então assim, eu não tinha um descanso entre uma crise e outra. E como eu me propus, como eu estava disposta a realmente sair da corticoide, eu só decidi usar com a orientação da doutora Flávia. Quando realmente eu não aguentasse mais, eu introduzia pequenas dosagens para tentar me dar me acalmar, tentar me ajudar de alguma forma. Mas eu segui firme, tentando não usar de jeito nenhum.
Então a pele ficou muito ferida. Foi a época em que eu mais descamei. Todos os dias eu precisava trocar minha roupa de cama, varrer o meu quarto, aspirar o quarto. Os banhos, eles foram os banhos mais doloridos que eu já tive na vida. Eu chorava muito no banho, porque doía muito, 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 muito mesmo. Era uma época em que eu dormia muito com a minha mãe, porque constantemente de noite eu, naquela agonia, acordando, me coçando, a minha mãe, ela fazia muita compressa de água gelada em mim, que era algo que eu sentia que me ajudava a me acalmar. Então, assim, foi um tempo muito, mas muito sofrido e que exigiu muito de mim e da minha família também. Cada dia eu queria desistir, mas eu pensava, não, eu preciso sair, eu preciso conseguir. E foi um dia de cada vez, literalmente. Quando eu já tava aí nesse progresso final de conseguir me desintoxicar, de sair do uso constante de corticoide, a doutora Flávia sugeriu eu me tratar com metrotexato, então a gente tentou também fazer esse tratamento, que infelizmente eu também não consegui levar muito pra frente, porque ele é um medicamento que também tem efeitos colaterais. Eu tenho postagens falando a respeito dele no Instagram, então vai lá, acessa lá para você saber mais, caso você não conheça. E um dos efeitos colaterais que pode se ter é muito enjoo, e esse era um dos que eu tinha. Então, era uma coisa assim que eu não conseguia estar aqui conversando com vocês, que eu estaria muito enjoada o tempo todo, e eu não consegui me adaptar. Eu fiquei também em torno de uns 5, 6 meses usando esse medicamento, que ele aos poucos você vai aumentando as dosagens dele, e à medida que ia aumentando eu ia passando mais mal e infelizmente não consegui. E a doutora Flávia, ela acabou se mudando também de país, e isso me deixou assim muito triste, muito devastada, porque quando eu finalmente havia decidido que eu ia me tratar, que eu ia realmente dar continuidade, eu ia realmente me empenhar pra, né, controlar a dermatite atópica, a médica que eu podia chamar de minha se mudou. Coisas que acontecem, né? E aí eu fiquei bem desmotivada e eu não procurei mais nenhum médico e fiquei aí um novo período sem me tratar. Se você quiser saber desse novo período aí que eu fiquei sem me tratar, comenta aqui embaixo que eu posso contar essa história também, porque depois eu acabei encontrando uma outra médica no caminho que também foi um outro anjo na minha vida. Mas, vamos lá, quais foram os conselhos, o que eu aprendi com tudo isso e que eu posso aqui deixar pra vocês, além de ter sofrido muito. Eu classifiquei aqui 5 coisinhas e eu vou falar pra vocês. A automedicação, ela pode parecer muito inofensiva no começo, mas é como se envenenar aos poucos. Hoje, eu acho muita ignorância da minha parte querer saber mais do que a pessoa que estudou a vida inteira pra cuidar de mim. No caso, eu me refiro aos médicos. Então eu não tento, sabe, me automedicar mais dessa forma, sem responsabilidade nenhuma. Essa serve pra você que tá ainda fazendo uso de automedicação. Quando você decidir dar um fim, talvez os sintomas dos efeitos colaterais, eles sejam piores do que os próprios sintomas da doença. Eu aprendi que eu tomo uma medicação não para interromper um ciclo de crise, mas o correto é eu usar a medicação para me tratar e controlar a minha doença. Os meus relatos, a minha experiência, a minha vivência como paciente, eles são mega importantes, mas eles não são a única coisa que eu preciso ter como importante, como ótica, como validade para todos os processos novos que eu vou enfrentar, que eu vou ter. Por isso, se a sua dermatite atópica estiver descontrolada e você não estiver fazendo acompanhamento médico, para com esse ciclo vicioso e se empenha para procurar um médico para que você possa chamar de seu. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que é desgastante todo esse processo, mas você merece melhorar, assim como eu. E eu quero muito que você melhore, eu quero ouvir relatos de vocês dizendo, olha, eu achei um médico que eu posso chamar de meu e eu vou me tratar, eu estou me tratando. Eu quero ouvir esses testemunhos assim de vocês. E eu espero que esse vídeo de alguma forma possa falar com você, possa tocar em você, a trazer uma mudança verdadeira. É isso. Se você já viveu algo parecido, deixa aqui nos comentários para que eu possa saber, para que eu possa conhecer um pouco mais de você. E se você é a pessoa que está fazendo automedicação, também coloca aqui nos comentários, mas fala assim, ó, eu vou parar com isso. Você vai conseguir, eu tenho plena certeza que sim. Se você se dedicar, se você tiver disposição, você vai conseguir. Fácil não vai ser, mas você vai conseguir, tá?
É isso. Se você não me segue no meu Instagram, me segue por lá. Eu estou como Você Não É Só Pele. E até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e não se esqueça que você não é só pele. Tchau!